Salve tchutchucos, tudo bom? Professor Augusto falando. Estou trazendo aqui para vocês a continuidade dos nossos estudos sobre a Idade Média Ocidental. Atenção, eu vou trabalhar com vocês Reino Franco em duas aulas, tá? Numa primeira aula eu vou apresentar a vocês o Reino Franco e a dinastia Merovingia. E na segunda aula eu trato da segunda dinastia do Reino Franco, que é a dinastia Carolíngia, e aí a gente chega no século IX para trabalhar a fragmentação desse reino. Tá certo? Então vem comigo. Pessoal, trabalhar os francos, ou o Reino Franco, é trabalhar uma civilização de suma importância para se entender o que logo logo, a partir do século IX, vai ser a realidade da Europa. É o chamado feudalismo, ou sistema feudal. Tá certo? E por que esses caras são tão importantes? Porque lembra que na introdução eu falei para vocês que os reinos bárbaros, eles eram efêmeros, eles eram de curta duração. A única exceção fica por conta dos francos. Por quê? Porque os francos eles souberam não só atuar de forma muito beligerante, expansionista contra os demais bárbaros que ocupavam essa Europa ocidental, como também eles foram os primeiros a praticarem alianças com a Igreja Católica. E o que é interessante é que quanto mais eles se aproximavam da Igreja Católica, mais eles recebiam respeito, mais eles recebiam respaldo, e ao mesmo tempo a Igreja Católica também recebia o seu protetor. Tá legal? Vamos conhecer então primeiro o espaço geográfico do Reino Franco? Então vem cá, mapa que vocês já conhecem. Pessoal, a primeira coisa para vocês olharem nesse mapa é que todo esse carnaval de cores que vocês têm aqui, eles representam os chamados reinos bárbaros, tá legal? E esses reinos bárbaros que eu estou circulando para vocês, eles foram criados exatamente a partir do momento em que houve as invasões desses povos ao Império Romano Ocidental no século V, ok? Mas o que é mais interessante é o seguinte: todos eles tinham um costume de organização muito parecido quando eu falo de sociedade e política. Eles se organizavam em tribos, geralmente em torno de um rei, e tinham também um costume muito interessante de rivalidades internas. Então era muito comum nessa época, do comecinho da Idade Média Ocidental, você encontrar reinos que estavam se formando, bárbaros no caso, que brigavam constantemente entre si. Os francos levaram vantagens, pessoal, porque o que eles fizeram para poder expandir os seus territórios foi o uso de uma capacidade bélica que contava com o engajamento daqueles que foram dominados, ou seja, romanos, e ao mesmo tempo uma prática muito comum entre os bárbaros, mas eles foram especialistas em, que é chamado beneficium. E o beneficium, vocês sabem, é a doação de terras para ganhar a lealdade, tá certo? Agora, o que é mais interessante dos francos, quando eles começam a se constituir como reino, aqui aparece, né, em rosa o início desse grande reino, é a maneira como eles foram fazendo o tratamento com a Igreja Católica. Eles entendiam que ao se aliarem à Igreja Católica, eles poderiam ganhar a bênção, o respaldo e continuar com esse processo expansionista, tá? E uma coisa interessantíssima, no mapa vocês podem compreender que enquanto tudo isso está acontecendo na Europa, ou seja, a consolidação desses reinos, que foram efêmeros sim, mas sobretudo a hegemonia dos francos, no Oriente você tem, relembrando a minha aula de introdução, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, e ao mesmo tempo, a partir do século VII, mais ou menos, o avanço dos muçulmanos aqui no norte da África e mais tarde dentro do território da Península Ibérica. Então a história dos francos é contada sempre em concomitância com a história dos bizantinos e a história dos muçulmanos. Tá legal? Então olha para o que está em rosa e vamos começar a compreender esse reino, tchutchucos, trabalhando nesse momento o tempo de duração. Vamos lá? Tchutchucos, os francos, eles começaram a história que nós temos que contar para vocês a partir do século V, quando foi formado verdadeiramente o Reino Franco, ok? Mas isso não quer dizer que eles chegaram na Europa nesse século. Na verdade, os francos já eram velhos conhecidos dos romanos. Eles começaram a invadir no sentido de penetrar
para ocupar pequenos territórios romanos lá a partir do século III, quando Roma passava pela sua famosa crise do século III. Só que do século III até o século V rolavam acordos entre os francos e os romanos, assim também como bárbaros e romanos. Qual que era o acordo? O acordo era: os romanos dariam terras para esses bárbaros e os bárbaros se transformariam em colonos. Interessante, porque vocês vão lembrar que era uma tática do Império Romano para poder superar a crise escravista. E o outro ponto do acordo é que alguns soldados eram engajados no exército romano. Então, entre aspas, era uma convivência pacífica, tá? Era uma convivência diplomática até o século V. Só que todo mundo sabe o que aconteceu no século V, né? No século V vieram as verdadeiras invasões bárbaras, invasões para conquista e dominação, e os francos participaram disso tudo. Tchutchucos, é aí que entra a história do primeiro grande rei que eles tiveram, que é Clovis, o Meroveu. Tá legal? Daí vem a primeira explicação do nome da primeira dinastia que eles tiveram, que foi a dinastia Merovingia. Boa, boa? Quando é que eles terminam a sua história como um reino? Eles terminam no século IX, tchutchucos, quando já eram chamados de Império Franco ou Império Carolíngio. Reparem o seguinte: quando eles saem da condição de reino e adotam a condição de império, demonstra que eles eram, além de hegemônicos, os senhores da Europa. E eu vou contar para vocês que sim, eles fizeram expansão. Grande parte da expansão aconteceu durante o reinado do Carolíngio, o rei Carlos Magno. Por isso a gente fala Império Carolíngio. O que aconteceu nesse século IX que pôs o ponto final no reino, agora Império Franco? É um tratado chamado Tratado de Verdun. Tratado esse assinado em 843, pessoal, entre os netos do Carlos Magno, e isso foi a fragmentação e pulverização do reino. Entenderam? Outra coisa importante: estudar os francos, pessoal, entre o século V e o século IX, é estudá-los em duas dinastias. A primeira dinastia é a dinastia Merovingia, a dinastia que praticamente teve Clovis como sendo o grande nome, e a segunda delas é a dinastia Carolíngia. Essa vai ser o auge. Essa recebe o nome Carolíngia, como eu já disse, por conta de Carlos Magno, tá? Então vamos olhar primeiro a dinastia Merovingia. Vamos a isso? Tchutchucos, dinastia Merovingia, ela começou no século V por conta do Clovis, aquele que instituiu o Reino Franco, e terminou a sua história num golpe de Estado no século VIII. Esse golpe, inclusive, vai ser feito pelo cara que eu já vou comentar logo logo, chamado de Pipino o Breve. Beleza? E o que ela tem de importante, que é o que vocês já podem anotar. A dinastia Merovingia, a primeira coisa importante que vocês têm que anotar, é a dinastia que começa o processo expansionista, tá? Só para vocês terem uma ideia. Quando no século VIII essa dinastia deixou de existir, o Reino Franco já ocupava boa parte do norte da atual França e o oeste da França, junto à Bélgica e hoje o território que a gente chama de território da Holanda. Entenderam? Então o expansionismo faz parte da característica marcante da dinastia Merovingia. Bacana? Segue lá. Segundo ponto, segunda característica importante. A dinastia Merovingia, pessoal, é a dinastia de aproximação com a Igreja Católica. E o interessante é o seguinte: quanto mais os francos se aproximavam da Igreja Católica, mais recebiam respaldo junto com o apoio que a população católica dava. Mas em contrapartida, a Igreja Católica ganhava muito também. A Igreja ganhava uma protetora. Por quê? Porque a civilização franca passa a ser protetora da Igreja Católica mediante as ameaças dos demais reinos da época, que ainda continuavam sendo fundamentalmente pagãos. Bacana? E para finalizar, a última característica que vocês podem colocar dessa dinastia Merovingia é que ela acontece, pessoal, exatamente como eu comentei agora há pouco, no momento em que os muçulmanos estão começando a invadir territórios ali no norte da África e a grande ameaça na Europa, na Península Ibérica. Então a característica, pessoal, é vocês anotarem que foram os francos, durante a dinastia Merovingia, que barraram o avanço dos muçulmanos na Europa.
Entenderam? Então vem cá para a gente trabalhar de forma mais aprofundada. Primeiro rei, o cara que inaugura verdadeiramente o que foi o Reino Franco, um dos pais da dinastia merovingia, Clovis. O que o Clovis fez, pessoal? Ele foi o camarada que entre os anos de 466 e 511 promoveu a unificação das tribos francas. Aí muita gente deve estar se perguntando, tribos, professor? Sim, na minha aula de introdução eu comentei com vocês que os bárbaros eles tinham esse costume de organização político, social, que é a organização tribal. Então eram vários reinos que existiam naquela época, mas dentro dos reinos existiam também inúmeras tribos, e com os francos não era diferente. Qual que era o detalhe? É que as tribos elas tinham o costume de serem rivais uma das outras, e essa rivalidade causava a ruína de grande parte dos reinos que a gente observou naquele mapa. Então o que o Clovis fez? Ele começou a colocar em prática o seu processo de expansão, mas esse processo de expansão se iniciou a partir da unificação das tribos. Então ele fundamentalmente foi o responsável pela criação do reino. Ele centralizou essa dominação no território que ele estava participando. Entenderam? Agora tem um detalhe interessante. De imediato, pessoal, ele começou a colocar em prática uma coisa que era muito usual entre os bárbaros, que era o chamado beneficium. Lembra o que é beneficium, pessoal? O beneficium é a doação de terra. E por que você faz isso? Você, rei, faz isso porque quanto mais terra você doa, maior a quantidade de lealdade. E essa lealdade que você recebe em reciprocidade acaba se transformando em militarismo. Você vai ter mais soldado, você vai ter mais, por exemplo, dinâmica comercial, tá certo? Então ele coloca em prática de imediato essa postura de fazer a doação de terra, essa prática de doação de terras, e por isso ele começa a dividir o seu próprio reino em condados. Cada condado era dado a um conde, e numa tradução literal, conde significa companheiro. Só que esse cara, lógico, ele era um grande guerreiro, ele era um grande chefe militar, que tinha como obrigação ser fiel a Clovis, fiel ao rei. Tá certo? E olha só qual foi o lado interessante, positivo. Com esse tipo de abordagem, ele começa o seu expansionismo em todo o território que eu citei agora há pouco, que foi o norte da França e o território mais a oeste, que incorpora hoje também a Bélgica e a Holanda. Então, nesse mapa, tchutchucos, vou colocar de novo para vocês, o que vocês observam na cor rosa é todo o território que pertencia a Clovis. Esse é o Reino Franco. Esse foi o reino que ele foi conquistando. Tá certo? Então volta lá. Outra coisa importante, marca registrada do nosso querido e não menos importante Clovis, pessoal. Ele foi o camarada que fez a conversão dos francos ao cristianismo. E que coisa interessante, né? Tchutchucos é interessante porque todo mundo sabe que os bárbaros nessa época eles eram pagãos. Ou eles eram politeístas, na sua grande maioria, ou eles eram arianos. O arianismo, pessoal, trocando em miúdos, de forma muito rápida, era um princípio de cristianismo, mas não era fundamentalmente um cristianismo. O que ele percebeu? Ele percebeu que ele, se convertendo ao cristianismo, por um lado, pode colocar um número 1, ele passaria a receber apoio da Igreja Católica. E a Igreja Católica podia apoiar como? Ela podia apoiar dando, de certa maneira, respaldo ao governo desse cara. Mas por outro lado, tchutchucos, coloquem o número 2, fazendo essa conversão ao cristianismo, ele também recebia apoio dos habitantes dessa região. Aí vai aquela nota de rodapé. A gente não pode esquecer que os habitantes dessa região não eram só bárbaros, eles eram também romanos. E fundamentalmente, se vocês assistiram às aulas de história romana, você sabe que por essa época eles já eram cristianizados. Entenderam? Então essa conversão foi muito importante porque ele se aproxima da condição de chefe da região. E olha que interessante, ele passa a ser respeitado pelo fato dele ter se convertido ao cristianismo. Eis aí o detalhe interessante. A Igreja Católica, pessoal, recebeu o apoio de uma civilização, de um reino, que estava predisposto à expansão. Então ela recebe um apoiador. Bacana? Aí vem o triste fim do Policarpo Quaresma, pessoal.
Ele morreu no ano de 511. E quando ele morreu, os conjuntos de reis que passaram pelo poder, todos, lógico, aparentados de Clovis, passaram a ser conhecidos como reis indolentes. E o que são os reis indolentes? Eram reis que tinham poder de direito, mas eles não tinham poder de fato. Qual que é a tradução? A tradução é que os reis dessa época, até o século VIII, pessoal, eles tinham o direito de ser reis. Eles eram reconhecidos como tal, ou como tais, mas de fato eles não tinham poder. Primeiro, por conta de um enfraquecimento político devido à quantidade de condes que existiam nessa época. Lembrando, isso por conta de uma prática feita pelo Clovis, que é a prática do benefício. E por outro lado, por conta da ameaça da expansão islâmica, tchutchucos. Os islâmicos, eles invadiam territórios ali da parte litorânea e já estavam ameaçando a Península Ibérica, e isso gerava um desconforto muito grande. Os reis indolentes, eles acabavam perdendo um pouco essa simpatia por parte da população da Europa, porque eles não conseguiam atuar de forma muito efetiva. Então, o que a gente pode falar dos reis indolentes? Eles eram reis distantes da política, eles eram despreocupados. E olha só que coisa interessante. Eles eram tão enfraquecidos, estavam tão abalados pela expansão islâmica, ao mesmo tempo não estavam querendo governar, que toda a governança do Reino Franco era feita pelo pessoal chamado de maiordomos. O que é um maiordomos? O maiordomos, pessoal, é um prefeito do palácio. É como se fosse, anotem, um primeiro-ministro, tá? Ao longo desse período do século VI até o século VIII, foram cerca de 19 prefeitos do palácio. E desses tantos, a gente sempre destaca dois. O primeiro deles é Carlos Martel, pessoal. Ele foi muito importante por quê? Porque no século VIII, em que ele assumiu essa função, ele foi o responsável pela derrota dos muçulmanos ali na Península Ibérica, numa famosa batalha chamada Batalha de Poitiers. Olha que coisa icônica. Ele lutava sempre na condição de maior-domos, mas sobretudo na condição de representante do Reino Franco e também da Igreja Católica. Outro cara importante, esse inclusive é o cara que vocês vão circular, é o Pipino Breve. O Pipino Breve é interessante, pessoal, porque sendo herdeiro de Carlos Martel na condição de maior-domos, ele foi o camarada que percebeu o seguinte: os reis indolentes, eles não estão querendo governar, eles são fracos, eles não têm capacidade. Então ele começou a sua história como prefeito do palácio e no ano de 751 ele deu um golpe e destronou os reis indolentes. E o que ele fez? Ele deu continuidade na condição de rei ao expansionismo. E um detalhe muito importante desse expansionismo é quando ele derrota os lombardos ali no norte da Itália. Derrotou os caras e doou todo esse território para a Igreja Católica. É aí que aparece uma coisa chamada de Patrimônio de São Pedro. O que é o Patrimônio de São Pedro? O Patrimônio de São Pedro é um território que pertence ao Reino Franco, mas quem usa é a Igreja Católica. Entenderam? Então o Pipino ele tem um segundo ponto importante, além desse expansionismo, que é justamente essa reaproximação com a Igreja Católica. Não que houvesse uma separação, mas essa reaproximação é o que a gente chama de reforço de aliança. Entenderam? Então esse Pipino Breve, pessoal, ele pode ser entendido como sendo o primeiro rei da dinastia carolíngia. Esse é um cara interessante porque é o cara que atuou como sendo o continuador da obra dos francos, da obra do expansionismo. Tchutchucos, então visto aí a primeira parte da nossa aula sobre o grande reino franco, em que eu tratei com vocês, lógico, a dinastia merovingia, vamos dar uma olhadinha nessa questão? Então vem comigo, pessoal. Olha o que diz a questão, hein? Muita atenção, lê comigo. Dentre os reinos bárbaros surgidos após as invasões germânicas, olha só, ele trata invasões germânicas fazendo uma referência a invasões bárbaras, né? Continua lendo. E o fim do Império Romano, o Reino Franco foi o mais importante por quê? Tchutchucos, força lá a memória. Falei para vocês que a importância do Reino Franco se deve ao fato dele ter se aproximado da Igreja Católica, né? E com essa aproximação ele ganha apoio. Mas em contrapartida, a Igreja Católica também ganhou. Ganhou quem? Ganhou um protetor. E aí a gente tem que lembrar alguns nomes.
Primeiro nome a ser lembrado, Clovis, foi o primeiro rei da dinastia merovingia e aquele que se converteu ao cristianismo. Outro nome, ele já é um prefeito do palácio, esse cara é interessante, é o famoso Carlos Martel. Ele lutou contra os muçulmanos e impediu que os muçulmanos ocupassem o restante da Europa. E o último nome, Pipino Breve, foi aquele que deu terras para a Igreja Católica, o patrimônio de São Pedro, e ao mesmo tempo é considerado o inaugurador de uma outra dinastia que a gente vai ver na próxima aula, que é a dinastia carolíngia, né? Então, observando lá, alternativas A, B, C, D e E, qual é a correta? Opa, alternativa A, né? Porque os reis francos se converteram ao cristianismo e defenderam o Ocidente contra o avanço dos muçulmanos. Muitos devem estar se perguntando, prof, mas o Carlos Martel não era um rei, ele era um prefeito do palácio. Tudo bem, mas ele atuava em nome dos reis. Então a gente pode entender como sendo uma atitude real. Entenderam? Agora, olha a B. Promoveu o desenvolvimento das atividades comerciais entre o Ocidente e o Oriente através das cruzadas. O grande erro aqui, tchutchucos, é cruzadas, assunto que a gente ainda vai estudar. É uma relação aí com a Baixa Idade Média. Eu apresentei a vocês na minha introdução sobre a Idade Média. C, olha lá o erro. Nesse período, a sociedade feudal, já está errado, ainda não temos uma sociedade feudal, mas continua lendo, atingiu sua conformação clássica e o seu apogeu econômico e cultural. Outro erro, não tem apogeu econômico e cultural porque ela ainda não estava estruturada. Beleza? Vai lá para D. Houve uma centralização do poder e viveu-se um período de paz externa e interna. Já está errado, paz não, né? A gente estuda expansionismo já quando se trata da dinastia merovingia, então não é paz, beleza? E vai lá para a última. Os reis francos conseguiram realizar uma síntese entre a cultura romana e a oriental. Olha que o erro, não é oriental, é cultura romana com a cultura bárbara, porque eles são bárbaros, né? Mas continua lendo, tem mais um erro, que serviria de inspiração ao renascimento cultural do século XIV. Vocês ainda vão estudar, mas o renascimento cultural lá do século XIV, ele invoca a cultura greco-romana. Então a inspiração não tem nada a ver com reinos francos, tem a ver com a cultura greco-romana. Tá legal? Então, visto isso aqui, tchutchucos, a minha despedida. As tarefas para vocês. Primeiro, de praxe, eu gostaria muito que vocês lessem sobre esse assunto na apostila. As páginas foram especificadas no começo da aula. E em seguida, vão lá para a seção de complementares na página 612 e resolvam a questão 6. Atenção! Feito isso, vocês vão enviar uma foto da questão realizada para esse e-mail aqui, tá? Então, forte abraço, bons estudos e qualquer problema me procura lá no WhatsApp. Tchau, tchau.